volta com Conexão Jovem, um programa onde você tem voz, tem vez, está participando aqui com a gente através do facebook.com/Conexão Jovem, através também do Instagram, através também do Twitter. O nosso perfil é @PG Conexão, está aparecendo aí na sua tela também. Nosso convidado especial dessa noite aqui no Conexão, meu amigo Rudá Riz, que participava comigo também lá na Rádio Novo Tempo, né, Rudá? Pois é. E hoje está aqui no Conexão Jovem, discutindo sobre política. Tem participações aí, Chapolin? Tem sim. Bianca, eu quero mandar um abraço. Esse é o momento, como a Bianca falou aqui, você tem voz e tem vez, mas agora é o momento só de um abracinho para você. Quero mandar um abraço para a Beatriz Oliveira, para a Flávia Nóbrega, para o Nando Silveira e o resto eu vou deixar para o próximo bloco, viu, Bianca? Então, não sai daí não, que o seu abraço pode vir daqui a pouquinho, tá bom? Legal, tá aqui com a gente, Chapa e Rudá, o meu amigo também, Michel Queiroz. Michel vai entrar agora pelo Skype para dar a sua opinião, para dialogar aqui com a gente. Ele é de Maringá, Chapolin. Olha só, a cidade canção. Pois, e eu não tenho nada a ver com isso, tá? Essa produção mesmo que arrumou, né, Bianca? A produção não foi mesmo que arrumou o pessoal aí de Maringá para participar aqui. Lembrando que a Bianca Jovem. Veio lá de Maringá, cidade de canção, não é isso, Bianca? Cidade de Canção, cidade de Canção, cidade do pessoal de Pé Vermelho lá também, viu? Tem um monte de árvore. Pois, muita árvore, por sinal. A gente fala isso. Cidade maravilhosa, vamos lá. Michel, você está com a gente, está ouvindo a gente aqui? Boa noite. Estou ouvindo perfeitamente. Boa noite para todos vocês aí no estúdio. Legal ter você aqui com a gente, Michel. Qual a sua opinião, hein? Você acha que o jovem realmente pode mudar a cara da política aqui do nosso país? Ô, Bianca, eu chego a dizer, preciso dizer que eu acho que só o jovem tem esse poder a longo prazo nas mãos. Porque se a gente pensar no cenário da política atual, esse pessoal que já está há muito tempo na política, eles têm um prazo de validade nesse período todo. E os jovens, se não começarem a se preparar agora, a gente vai ter um rompimento. Então, digo que os jovens podem, e somente eles podem, a longo prazo, dar uma cara nova para a política. Agora, deixa eu te perguntar, você acha que o jovem ele pode se envolver de que jeito com a política? O que eu posso fazer para estar mais envolvido com a política, Michel? Eu acho que a primeira coisa é o jovem entender que a política não é somente aquela política formal que nós falamos, onde as pessoas se reúnem nos congressos, nos plenários, utilizando a tribuna. A política ela se faz no dia a dia. Então, se o jovem entendeu de que forma a política ela vai influenciar na sua vida diretamente, ele vai se sentir parte dessa política. A gente precisa viver e agir de forma correta, entendendo, muito simples, Bianca, que todos esses representantes que estão eleitos, eles não são uma classe especial de política, eles vieram do povo. Então, às vezes, a gente procura dos políticos que são eleitos um nível de moral, de responsabilidade, de honestidade, que nós, como povo, não temos. Esse é o grande problema. Inclusive, era uma pergunta aqui que a gente queria fazer para você, Rudá. Às vezes, os jovens olham lá para o político e falam, mas ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí a gente, na nossa esfera, no nosso mundinho, no nosso dia a dia, a gente mente, sonega, fura fila. Né? O jeitinho brasileiro. Isso é problema também, né? Eu acho que é o seguinte, quando a gente não discute o que a gente faz em sociedade, fica mais fácil a gente fazer errado. É como se a gente tivesse uma desculpa. É aquela história de colocar o lençol na cabeça, não enxergar nada e aí o bicho-papão vai embora, né? E eu estava lembrando agora com o Chapolin um pouco como que foi a origem, por exemplo, das comunidades cristãs, né? Ninguém precisa ser obrigatoriamente cristão, mas já que a gente está falando aqui, o que a gente tinha nas comunidades primitivas cristãs era o debate na hora da homilia da palavra. O Santo Agostinho ficou famosíssimo, eu estava lembrando aqui, era com debate. O que tem na política importante o debate? Que pode ser nas redes sociais, pode ser na igreja, pode ser é Michel que estava falando? Como o Michel estava falando. Tal. Mas o importante do debate é que quando você debate com o outro, não é que você quer convencer só, é que você é convencido. E aí você fortalece a tua argumentação. E às vezes você percebe que você estava no caminho errado. Ficar quietinho, achando que o que eu acho é bom e julgando os outros, pode encobrir o meu erro. Exatamente. Bom, o Michel ainda está ouvindo aqui a nossa discussão. Michel, você é um jovem que está engajado aí na política, inclusive você trabalha com isso aí em Maringá. Você assessora um vereador, né? Exato. Trabalho com um vereador aqui na política local em Maringá já praticamente 10 anos, né? Tenho atuado nesse ramo da política. Agora, a gente estava discutindo aqui, agora há pouco, Michel,
de que o cenário da nossa política, né, ela não é favorável. A gente enfrenta várias dificuldades e isso gera descrença por parte não só dos jovens, mas de toda a comunidade brasileira. Como é que é trabalhar na política partidária, no seu caso, e lidar com essas questões aí todas de descrença da população em relação à política? A gente precisa ser bastante honesto quanto a isso, né, Bianca? Existe um motivo muito real por que as pessoas perdem o interesse. Porque é natural, a pessoa tenta e a mudança não chega. Uhum. Aqui a gente trabalha, digamos assim, na ponta da política, que é aquela política que atinge as pessoas que moram nas cidades. E nesse nível muito pequeno, comparado ao Brasil, as nossas decisões políticas, elas atendem um pequeno número de pessoas, comparando ao Brasil. Mas aqui em Maringá, por exemplo, são 400 mil habitantes. E a gente percebe que até mesmo nessa política local, muitas vezes decisões, melhorias para o povo, elas são travadas, elas não acontecem por discussões partidárias. E isso realmente é muito triste. Ok. Michel, a gente agradece demais a sua participação aqui no Conexão. Obrigada mesmo e até uma próxima. Vou te chamar mais vezes para dialogar aqui com a gente, tá? Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa de vocês e sempre que precisar eu estou à disposição. Tamo junto. Obrigada, viu, Michel? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Esse lance de trabalhar na política partidária e enfrentar o povo não é fácil não, né, Rudá? Porque o partido, antes de mais nada, por ser uma parte, ele defende o seu destruindo o outro, né? Uhum. Dizendo que o outro não é tão bom, né? E vira um mercado, né? E ao invés da política agregar, ela começa a dissipar, né? A dividir, né? Agora, você já imaginou se a gente faz um debate sobre a cidade nas redes sociais? Cada um no seu bairro, falando, e você armar como uma ágora, né, da Grécia Antiga, pelas redes sociais, isso é possível discutir a cidade pelas redes sociais. E até pegando um gancho aí, Rudá, eu queria que você contasse aqui para o nosso amigo que está acompanhando, como é fazer política sem estar num partido, no dia a dia, como é que eu posso fazer política? Então, veja só, há várias possibilidades. Você pode estar, por exemplo, como eu fui ver agora na Espanha, você pode estar se reunindo no bairro, numa espécie de círculo de amigos discutindo problemas do bairro. E como eu estava dizendo, se você está conectado na internet, o teu bairro, de repente, pode estar conversando com o outro. E eu posso, inclusive, eleger sem ser filiado a partido. Agora, essas discussões são para melhoria do bairro, da sociedade, não tem ideologia, seria isso? O que é? Ideologia sempre vai ter. Alguém fala assim, mas eu sou filho italiano. Eu sou filho italiano mesmo. Sou filho italiano, os italianos não estão sendo respeitados. Isso daí, em algum momento, vai ter. A questão é como que você agrega isso, você acolhe a diferença, ao invés da diferença ser a marca do poder pela maioria contra a minoria. Ou seja, aí o que nós estamos falando é do que se chama, às vezes, na política, de consenso progressivo. Enquanto você não chegou em consenso, deixe esse tema esquentar um pouco mais, a gente chegar a ele. E aquilo que já é consenso, a gente, ao invés de falar, eu é que tive essa ideia, falando, olha, nós todos pensamos igual, né? Então, veja, progressivamente, eu vou fazendo acordo. Ou seja, há uma discussão muito forte na ciência política hoje, tem até um autor importante italiano chamado Luciano Canfora, que ele diz o seguinte, será que democracia é mesmo a maioria? Ou essa maioria, às vezes, é um movimento de força artificial muito contra a minoria? Será que o outro, que é a minoria, não tem um argumento que, se a gente pensar um pouco, a gente pode acolher e mudar um pouco? Ou seja, será que a gente já não amadureceu com tantos séculos para a gente construir algo que seja mais generoso? Agora, em cima do que a Bianca perguntou com relação à ideologia, não seria também complicado, porque cada bairro tem a sua peculiaridade, tem a sua classe social, tem a sua descendência, tem o bairro de italianos, de portugueses, de japoneses. Isso não geraria também essa questão da ideologia e, de repente, divergências de interesses e um conflito, sei lá, alguma coisa assim? Então, divergência de interesses... Dá para conciliar? Dá, desde que você tenha um método generoso de acolher o outro. Mas se você, por princípio, que é a ideia do partido, você, para existir, você tem que ganhar do outro, ele não acolhe. Tá. Agora, Rudá, a gente está falando do dia a dia e tal. A política, ela está ligada ao bem-estar social, e é isso que a gente está tentando te mostrar aqui, de que a política, ela não necessariamente está ligada a partidos políticos. Você pode fazer política, sim, aí no seu dia a dia, se engajar com a política, mas de uma maneira cívica, de uma maneira onde a política pode ser aplicada para o bem-estar social, uma questão de cidadania, seria isso, né, Sim, Rudá? você pode, inclusive, ser um candidato avulso.
Por exemplo, esse partido espanhol super conhecido, agora chama Podemos, que a maioria é jovem, né? Inclusive o Pablo Iglesias é super jovem, tem rabo de cavalo, os velhos lá ficam assustadíssimos com ele, muito irônico. Né? Ele acabou de publicar um livro agora, fazendo análise da política através do Game of Thrones, para você ter uma ideia como o cara tem uma cabeça totalmente diferente. O que ele está falando? Vai ter em maio eleição municipal, e eles estão dizendo o seguinte, ó, nós não vamos ter candidato porque a gente cresceu muito rápido, o partido tem 1 ano só dele, e a gente não sabe direito quem é que entrou no partido. Sabe o que nós vamos fazer então? Nos bairros, a gente faz uma espécie de assembleia e o bairro indica. E a gente pode apoiar a pessoa, mas ele não vai entrar pelo partido. Vocês entenderam? Entendi. Eles fazem uma lógica ao contrário. Lá a legislação permite isso. Ou seja, será que a gente não poderia criar uma espécie de estrutura federativa? O bairro escolhe e a gente vai discutindo o Estado de baixo para cima? Tanto que lá em Portugal e na Grécia, que acabou de ganhar também um jovem primeiro-ministro na Grécia, o Syriza, né, o partido deles lá, eles também falam isso. Olha, a gente não fala mais, na verdade, de que um é mais esquerdo ou mais direita. Nós estamos querendo discutir quem é de baixo e quem é de cima. E eles chamam que os velhões são a casta, né, aquele estamento, e eles querem que os de baixo entrem na política. Ok. Bom, você está participando aí com a gente através do Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Chapolin. E o seu abraço especial, Chapolin? Quero mandar um abraço. Pode mandar mais abraço aqui? Pode. Tem comentário também daqui a pouco. Quero mandar um abraço para o Binho. O Binho Alberto Bernardo, não sei onde ele mora, mas ele manda um abraço aqui para a gente também. Um abraço para você, Binho. E para o Gabriel Rocha, um grande abraço para você, viu, Gabriel? Agora, Rudá, qual que é o maior desafio hoje para o jovem no que se refere à política? Bom, eu acho que é ele ter maturidade. Uma vez perguntado para o Nelson Rodrigues, assim, vem cá, o que se espera de um jovem? A resposta dele foi que ele envelheça. Então, assim, o problema do jovem é a juventude, ou seja, às vezes ele é muito adrenalina, ele é muito afoito, e ele não percebe que, às vezes, a gente pode resolver um problema com o tempo. Eu acho que essa maturidade da política, do jogo, da tolerância, às vezes pode equilibrar com a ansiedade de resolver no ato. E por que eu acho que é tão ruim? É que às vezes você não consegue resolver no ato. Sim. E aí você desiste de tudo, fala, isso aqui é uma porcaria. E a vida em tudo tem um certo tempo, né? Até para você colher uma maçã, um pêssego, tem que dar um tempinho para ele amadurecer, ter sabor, ter aroma, né? Na política é a mesma coisa. Eu acho que a única questão é essa. Como que o jovem participa? Participando de programa como esse. Que vocês deem espaço no site de vocês para continuar a discussão, para formar uma rede do novo tempo discutindo política, sem fazer campanha para candidato, mas discutindo. O jovem precisa desse espaço para ele conseguir amadurecer a ideia e perceber que ele é poder, porque ele é. Exatamente. Bom, inclusive tem uma participação aí, né, Chapolin? Tem sim. Facebook, aqui a participação é do Tailson Nelson. Tailson Nelson, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele fala o seguinte, eu acho que os jovens podem mudar a cara política, dando suas opiniões, mas para isso devemos acompanhar o que acontece na política. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Bianca? Está por dentro, como você falou, pesquisar e mais ou menos isso mesmo, né? Não adianta ficar falando, mas a política é chata, economia é chato, eu não quero saber disso. Mas não estuda, não lê, não se aprofunda. Exatamente, aí é um problema, né? E é um ato irresponsável também, né, Rodolfo? Eu acho que é cômodo, né? Assim, tudo que é cômodo é a mesma coisa. Eu não quero ir para a escola, eu fico dormindo. Quanto mais a gente dorme, mais a gente tem vontade de dormir, né? Até que chega uma hora que a gente está com 2/3 do dia só dormindo, né? Aí desperta, fala, pô, eu estou perdendo um monte de coisa. Política é a mesma coisa. Você pode falar, não tem nada a ver com isso, tal. Só que um dia você fala, pô, se eu tivesse feito, eu tinha mudado, né? Se eu tivesse ido lá no 2013, talvez tivesse mais gente, os deputados ficassem com mais medo. Se eu tivesse... É isso. O que eu acho é que a gente não precisa se vender ao velho. Não é verdade que porque sempre foi assim... que eu tenho que seguir, que não tem jeito de mudar. Tem jeito de mudar. Na minha juventude, quando eu era jovem, nós jovens, nós conseguimos mudar o país. E depois, os jovens que vieram depois de mim, derrubaram pela primeira vez um presidente na América inteira. Nem os Estados Unidos tinham derrubado pelo impeachment um presidente. Então, assim, que há possibilidade de mudar. Qual é o problema que nós temos no Brasil e não é só jovem? A gente sai às ruas, mostra força, e quando a gente consegue mudar,
aí a gente volta para casa e deixa para os velhos fazerem tudo que eles faziam. É a continuidade que a gente não vai, a gente não faz. Bom, o Rudá tem um site, www.rudarice.com.br, deve estar aparecendo aí na sua tela, ou já apareceu. Mas, Rudá, você é cientista político, você é cientista social. A gente perguntou agora há pouco em relação ao nosso comportamento se espelhando no político, né? Às vezes a gente critica, mas a coisa está acontecendo aqui do nosso lado, na nossa esfera e tal. Como é que você analisa isso? Você acha que, por exemplo, a política pode não mudar devido ao comportamento do brasileiro, ou isso não tem nada a ver? Porque essa é uma discussão que ainda a gente fala, não, o político, ele é um reflexo da sociedade. É uma discussão que ainda está em vigor. O que você acha? O que você fala sobre isso? Nem sempre, né? Porque como no Brasil a gente não controla o eleito, a gente só vota. Então, muitas vezes, o eleito, no dia seguinte, ele faz algo que ele não tinha falado para a gente que ele ia fazer. Então, se a gente tivesse no Brasil algumas leis, como tem, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, que na metade do mandato de qualquer eleito, governador, prefeito, deputado, se a gente perceber que ele não está fazendo o que a gente queria, a gente pode pedir para o Tribunal Eleitoral para a gente voltar a votar só nele para dizer se ele fica ou não fica. E se a maioria disser não fica, ele perde o mandato. Isso é o impeachment de verdade. Eu sou contra esse impeachment que o Congresso decide o que fazer com a pessoa. Ué, eles também são eleitos, o dono do voto sou eu, então eu é que tenho que decidir se vai ter impeachment do outro. Ou o judiciário não tem direito à defesa. Agora, esse negócio de falar que impeachment é para os partidos que disputam com o outro que está no poder decidir, lógico que eles vão querer derrubar, ou vão querer ameaçar quem está no poder. Eles perderam a eleição, né? Nós é que temos que decidir sobre o nosso voto. Então, eu acho que é um pouco o eleito, é a cara do eleitor, sim, principalmente se ele já fez um monte de bobagem e a gente votou de novo nele. Mas aqui também o estilo político no Brasil também dá muita liberdade para o eleito. A gente não controla mais ele depois de eleito. Eu acho que é aí que fica essa sanfona. A gente fica irritado e ele pega e só na época de eleição ele vai na nossa casa. Aí elege, ele esquece da gente de novo. Nós temos que acabar com isso. Quem manda no eleito somos nós. Ok. Bom, a gente já está terminando esse segundo bloco, a discussão está muito boa, exatamente. Daqui a pouquinho a gente já vai concluir essa conversa, não necessariamente concluir. Aqui a gente não está para te dar respostas, a gente não faz esse programa para te dar respostas, mas sim para você refletir, para fervilhar aí o seu cérebro de ideias. Daqui a pouquinho a gente tem a participação aqui do Diego Calegari, ele criou um projeto super bacana, você confere no próximo bloco aqui no Conexão Jovem, não saia daí. E aí galera, eu sou o Daniel, sou daqui de Sergipe, Clube dos Gravadores Gênio Marinho. Gostaria de estender um abraço para ele, para toda a minha família também, minha mãe, minha avó, meu cachorro, todo mundo. E pedir que vocês pudessem assistir o programa Conexão Jovem no Novo Tempo, sou fanzaço dele, eu garanto que vocês vão gostar. Em especial para que pudessem curtir a fanpage no Facebook, fb.com/Conexão Jovem Oficial.